costuma dizer. Subentende-se que Deus poderá ser aquilo que vocês quiserem. Eu fico Se muito forem ateus, confuso no não que é que hoje faz as pessoas comprarem ou não um jogo. Diz lá, Marco. Porque ontem foi lançamento de South of Midnight. Sim. Um jogo que eu estava curioso para jogar, que está Também no Game eu. Pass, obviamente. Gostei muito. Para quem tem Game Pass, é um jogo que tipo, não há desculpa para não jogar, não é? Certo. E é um jogo Desculpa, um se pouco não o tiveres, não há desculpa. diferente. É. Para já é um jogo com uma arte gráfica muito bonita, muito diferente e que é feito em stop motion. O que torna logo o jogo algo diferente da maior parte dos jogos que saem, certo? Confere. Depois tem toda uma temática de plataformas a fazer lembrar a Tomb Raider, Uncharted, que eu achei porreiro. Depois tem uma cena de combate que faz lembrar um bocado o Kena Breach of Spirits, que foi um Sim. jogo que eu também gostei bastante. Também. Pá, isto tudo embrulhado. Tinha tudo para resultar. E resultou. Pá, eu joguei o jogo e não o acabei, como é óbvio. Joguei-o ontem 2 ou 3 horas. E estou-me a divertir bastante com o jogo. Então decidi vir aqui ver como é que estavam os resultados deste jogo, por exemplo, na Steam. Ok. Pá, Steam e não é o melhor. obviamente nós temos de ter sempre em consideração que como este jogo está no Game Pass, Claro, ninguém vai estar a jogar na Steam. obviamente que as vendas vão ser mais baixas Isto que é a meu... como é o Ubisoft, é como é o Assassin's Creed Shadows. Ninguém o está a jogar na Steam porque estão a jogar no Ubisoft Connect. É normal. parte dos jogos, não é? Tipo, porque muita gente que tem o Game Pass não vai comprar o jogo para jogá-lo na Steam, quando tem o jogo no Game Pass. E qual é o meu espanto? Venho aqui em South of Midnight. Man, este jogo, o máximo de jogadores que teve ao mesmo tempo a jogar 1400 foram pessoas. 1411. Certo. Ninguém está a Isto é jogar um ali. número ridiculamente baixo. Sim. Ok? Ninguém Neste está a momento estão 785 pessoas a jogar este jogo. É, o Para jogo- vocês terem um termo de comparação, isto é um jogo que acabou de sair. A realidade é esta. Este jogo também não teve. Este jogo não teve muito marketing, meu. Pelo menos essa é a minha. Isso é a minha interpretação. Eu acho que este jogo teve zero marketing mesmo. Tipo, eles mostraram o jogo 2 vezes e cagaram e lançaram o jogo e pronto. Tipo, ele não teve marketing nenhum. E o jogo é bom. Atenção, eu gostei do jogo. Daquilo que eu já joguei, gostei bastante dele. Portanto, foi um péssimo marketing. Ok? Este jogo saiu ontem. Para vocês terem um termo de comparação, o The Last of Us Oh, Marco! teve um pico de 30 mil jogadores. Oh, Marco! 30 mil. Vá lá. E estão 17 mil a jogar neste momento. Oh, Marco. Vejam a diferença. De 785 para 17 mil. Oh, Marco, está bem, mas isso são jogos completamente diferentes, meu. Então, o Last of Us 2, aqui não consigo, não. O Last of Us é o Last of Us, meu. Tipo, 1050. e isto é a plataforma onde ele está a sair. Eu não sei quantas pessoas é que estão a jogar o South of Midnight na Xbox e na Microsoft Store, mas gostava de saber. Claro que precisam de marketing. Um jogo que acabou de sair. Um jogo Looks okay. que já saiu há muito tempo. E quando eu digo que já saiu há muito tempo, este jogo saiu agora para PC. Isto são dados de PC. Certo? Mas nós também temos de ter em consideração que há muitos jogadores de PC que também têm PlayStation. E essa malta, muito dificilmente, a menos que sejam doentes como eu, muito dificilmente vão comprar o The Last of Us 2 vezes. Não é? Eu não Então comprei, imaginem sabe? que 20% das pessoas de PC têm PlayStation e que já jogaram o The Last of Us. Sai. Isto são os outros 80%, não é? Estamos a falar de 17 mil pessoas a jogar agora. Ou seja, neste momento há mais gente a jogar do que alguma vez esteve a jogar South of Midnight. E um pico de 30 mil em comparação com um pico de 1411. E eu acho que estes números são assustadores. Porque isto foi um jogo. Vamos aqui só fazer outra comparação para vocês verem. Isto é um remaster, não é? De um jogo que já saiu há algum tempo, à PlayStation 4, não é? Que chegou agora à PC. Obviamente, muita gente quer jogar em PC. Este jogo saiu há relativamente pouco tempo. Ok. Né? Saiu no dia 3 de Abril. Este saiu ontem. Mas se nós formos a ver aqui, este jogo, o South of Midnight, está a 39,99€. 40 paus. Sim. O que eu acho, sinceramente, Não é caro. um preço super justo para este jogo, man. Atenção, este jogo é muito pequeno. Tem que se ter isso em conta. O jogo é pequeno. Daí o preço. Este jogo deve ter para aí no máximo 9, 10 horas de gameplay. Mais do que isso não. Portanto é um jogo pequenino. Portanto faz sentido o preço ser este. Se bem que o jogo está muito bem conseguido, é? Só que este é daqueles jogos que nunca vai ter muitos jogadores. Porque as pessoas não o conhecem. E aliás, ele não se deu a conhecer. Este jogo deu-se muito pouco a conhecer. Foi mostrado relativamente algumas vezes em eventos da Xbox e tal. Mas não houve praticamente marketing nenhum associado. Portanto as pessoas não ouviram falar sobre ele.
É só isso. Tem só a ver com o marketing. E hoje em dia o marketing não está só na televisão e não está só nas conferências de Xbox, está também nos criadores de conteúdo. Se os criadores de conteúdo não estão a jogar o jogo morre. É só isso. Para a malta que quer comprar isto para a Steam, eu acho um preço super justo. Não é? Estamos a falar de 40 euros. Não é? Se nós formos aqui a ver quanto é que está o The Last of Us, The Last of Us Remaster, está a 50 euros. Ou seja, o The Last of Us, engraçado, já viram que o parte 1 é mais caro que o parte 2. Realmente, que O The Last of Us estupidez. é mais caro. Foi um jogo que já tinha sido lançado. Não foi lançamento. Este é jogo de lançamento. Este custa 40 euros. E o The Last of Us está a vender horrores. Quem a é que é mais só do nisto? que Ó isto. Marco. Não é. E eu não estou a dizer que eu esperava que só fosse Eu acho que o Marco não está a fazer um assessment de que o jogo é mau. Ele está a defender o jogo até. Midnight vendesse mais que o The Last of Us. Não é isso. Mas eu estaria à espera que os números estivessem mais próximos. Obviamente The Last of Us é um jogo que toda a gente gosta, ou que muita gente gosta. Não sei, Kika. Tenho O que ver. South of Midnight é um novo jogo. Mas sendo lançamento, devia haver curiosidade para as pessoas quererem jogar este jogo. E eu sinceramente não percebo porque é que não há. Não há. Porque Não eu há acho o marketing. jogo bom. Certo. Não é? Tipo, eu acho o jogo bom. Também Se nós formos a ver, obviamente, na Steam, nós formos a ver os jogos mais jogados neste momento, obviamente sempre jogos online, Counter-Strike, PUBG e por aí fora, Path of Exile 2, o Apex, o Rap, que está a ser um sucesso do caraças, Schedule Rust, One também. Marvel Rivals, tipo, isto são jogos que normalmente o pessoal joga. Mas se nós formos a ver aqui, por exemplo, nos popular releases, tipo, The Last of Us está em primeiro. E depois tem uma carrada de jogos indie, como o Nomad Idol. E depois está aqui o South of Midnight, com Steel um preço Hunter já de saiu. 39,90€. Eu queria experimentar este jogo. Já saiu o Steel Hunters? Ai, eu nem vi. Ganda merda, queria ter experimentado este jogo, meu. Esperem lá. Deixa-me lá ver. Agora... E que vende menos do que outros jogos, não é? Tipo, epá, eu fico triste. A malta vai porque jogar isso na Xbox, a indústria está ou não? complicada tipo, de agradar. Eu não sei o que é que a malta procura em jogos. Porque um jogo com esta temática que nós temos aqui em South of Midnight era um género de jogo que ia agradar muitas pessoas. E se nós formos a ver, isto está com 86.1 de reviews. 86, temos 357 reviews positivas para 26 apenas negativas. Ou seja, a crítica diz que o jogo é fixe, mas o pessoal não tem interesse e não Como é que joga. é, pessoal? Né? É que eu já estava a apontar isto. Imaginem que não havia Game Pass. Eu apontava isto para o dobro. Tipo, eu não acredito que o dobro das pessoas que tiverem interesse em comprá-lo na Steam não seja mais ou menos o que nós temos no Game Pass. Eu acho que os números na Xbox devem ser muito superiores a isto. Eu acho que o problema é que agora estamos a avaliar as performances da Steam como se fossem os números absolutos dos jogos e não são. Portanto, estamos a dizer uma discrepância muito grande e um jogo que é um fiasco e que não é um mau jogo. É que há jogos que são maus e vocês percebem que são maus. Outros jogos não são maus e não vendem. Pessoal, digam-me aí nos comentários. Olhem, arrisco dizer que vendem mais os jogos que são maus e que toda a gente percebe que são maus, porque hoje em dia são discutidos publicamente, do que os jogos são bons e ninguém os quer jogar. Se vocês tiveram algum interesse neste jogo, se nos passou ao lado, se não, porquê e o que é que vocês aconselham a jogar neste momento. Deixem isso tudo aí nos comentários, deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal, vejam os outros vídeos, apoiem aqui o canal, deixem aquele like para fazer com que os vídeos sejam tipo, partilhados pelo algoritmo do YouTube. Já sabem, subscrevam o canal, ativem as notificações. Isto gajo estava aqui a dizer, o facto de ser um jogo SBI, que isto é merda. O que é que isto quer dizer? Ajudou de certeza a ser ignorado pela malta do Steam, que é em grande parte anti-SBI. Um jogo que se termina em 6 horas, bem, isso também não, acho eu. Como assim, bro? Tipo, onde é que... O que é um SBI? Esta malta inventa siglas para tudo, bro. Cultura woke. É porque é woke. Ai, pronto. Já percebemos. Pronto, é woke.
Mas o que é que este jogo tem woke? Não tem nada, Marco. Mas como tem a Sweet Baby Inc., ok. Na produção do jogo, penso que terá sido por causa disso. Estás a responder uma pergunta com uma pergunta. Explica-me porque é que um estúdio, seja ele qual for, tem de contratar os serviços da Sweet Baby para criar um jogo. Pelos vistos, para os ajudar na escrita, todas as produtoras grandes procuram este género de empresa, senão elas nem existiam. Por exemplo, a Remedy também contratou estes gajos no Alan Wake 2. Pois, exato. Agora tudo o que tem Sweet Baby. Mas sabem o que é isto? Isto é aquele discurso polarizante do Asmongold. Nota-se que há gajos que se deixam poluir pelo discurso de gajos tipo Asmongold e o Grams e o caralho. Então, a Sweet Baby Inc. é o demónio dos jogos. E pronto, a partir do momento em que eles ouvem isto, tudo o que está nos créditos diz Sweet Baby Inc. é uma merda. O jogo é uma merda imediatamente. Pronto, é isto. Pá, olha, isto é o verdadeiro problema dos videojogos e do mundo no geral. São gajos burros como ao caralho, e desculpem ter que dizer isto, mas são burros como ao caralho, que não têm espírito crítico nem pensam pela sua própria cabeça, que guardam trigger words no cérebro e quando veem isso escrito em algum lado, tipo, cancelam tudo. Portanto, tornaram-se exatamente naquilo que queriam destruir, que é basicamente a cultura do cancelamento. Os gajos de anti-woke tornaram-se na cultura do cancelamento. Agora cancelam as merdas porque são wokes. É pá, vão para o caralho, meu. Foda-se, haja paciência.